Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, prezados congregados, também aqueles que rezam conosco de suas casas. O Evangelho deste segundo domingo do Advento traz para nós uma reflexão muito importante sobre a nossa preparação para o Natal e a nossa expectativa, a nossa esperança para o Natal. Um contexto histórico do Evangelho de hoje: João Batista estava preso porque ele foi dizer ao rei Herodes, como rei ungido para governar o povo de Deus, estava escandalizando o povo no pecado do adultério, havia usurpado para si a mulher do seu próprio irmão, Herodíades. E João Batista foi, como profeta, em nome do povo de Deus, foi exortar ao rei que ele estava escandalizando. O rei então mandou prendê-lo, tentando fazer calar aquela voz que incomodava a sua atitude, mandou prendê-lo. Nesse tempo, Jesus está pregando no meio do povo. Já havia começado a vida pública de nosso Senhor. E a princípio, até que se entendesse de fato quem era Jesus, João Batista havia pregado já há muitos anos nessa preparação para a vinda de nosso Senhor, e Jesus começava a sua vida pública. E era muito natural que isso acontecesse, até se ter o entendimento completo de quem era nosso Senhor, se de fato era o Messias, o Salvador, ou mais um profeta, ou algum impostor, como surgiam muitos nesse tempo, nessa era messiânica. E alguns discípulos foram estar com João Batista, e ele mandou que ele se perguntasse a nosso Senhor: és tu aquele que há de vir, ou devemos ainda esperar por outro? Aquele que foi anunciado pelos profetas, o Messias, o Salvador, ou é somente mais um, ainda para preparar o Messias? Uma resposta muito sábia de nosso Senhor, e que responde com o profeta Isaías, e que aqueles homens eram conhecedores da Escritura, e também para consolar o coração de João Batista na prisão. Ides dizer a João aquilo que vistes e ouvistes. Eles ouviram a pregação de nosso Senhor, presenciaram os milagres que Jesus estava fazendo, e o profeta Isaías, séculos antes, já anunciara que quando viesse o Messias, os cegos iam ver, os surdos ouvirem, os mudos falarem, os leprosos seriam limpos, os pobres seriam evangelizados. A transformação que aconteceria com a vinda de nosso Senhor. E a resposta de Jesus para aqueles discípulos, para esclarecer quem ele era de fato, para dar segurança e confortar o coração de João Batista na prisão. E ao mesmo tempo, Jesus começa a falar sobre João Batista, exaltando as suas virtudes, o quanto ele era grande aos olhos do Senhor, mais do que um profeta. Como um anjo de Deus que veio enviado de Deus para preparar o caminho do Senhor. Prezados irmãos e irmãs, o que nós esperamos de Jesus nesse Natal? Se as profecias anunciavam, se a igreja também com essa missão profética nos anuncia os benefícios que nós recebemos acolhendo nosso Senhor em nossos corações, em nossas vidas, não podemos deixar passar em branco esse Natal. Não podemos deixar de acolher essa profecia, essa promessa, e viver essa promessa na festa do Natal. Se talvez não precisamos propriamente a recuperação da nossa visão, porque podemos enxergar, mas pedimos a nosso Senhor, se Ele veio trazer essa transformação, esse milagre, essa cura, que abra os nossos olhos,
para vermos com mais clareza o caminho que nós precisamos trilhar, o bem que nós precisamos fazer e o mal que nós precisamos evitar. Façamos uma oração do grande Santo Agostinho que dizia: Senhor, que eu me conheça e que eu vos conheça. Que eu me conheça para, identificando os meus pecados, odiar. E que eu vos conheça para vos amar cada vez mais. Que nosso Senhor abra os nossos olhos, para que possamos ver com mais clareza qual seja a vontade de Deus. Para que brilhe diante dos nossos olhos, nosso Senhor, a sua vontade, a sua lei. Se podemos falar, mas que nosso Senhor cure muitas vezes a nossa mudez, que nos impede de confessar, que nos impede às vezes de fazer uma boa confissão, que muitas vezes, muitas graças deixamos de receber porque não pedimos, porque ficamos calados diante do Senhor. Se podemos ouvir, mas que nosso Senhor possa tocar os nossos ouvidos, para sermos mais dóceis à palavra do Senhor, mais dóceis aos conselhos que recebemos, para que os filhos ouçam mais atentamente os conselhos, a instrução de seus pais. Ouvirmos de mais boa vontade, de bom coração, a palavra, o ensinamento de nosso Senhor. Se precisamos ser curados dos nossos pecados, nossas enfermidades espirituais, o tempo do Natal, a vinda de nosso Senhor, é esse tempo propício. Ouvimos no último domingo, irmãos, é hora de nós despertarmos do sono. Está se aproximando para nós o dia, a luz, nosso Senhor Jesus Cristo. A lepra, dada a sua destruição, sempre foi representada como figura do pecado. A destruição, desfiguração em nós da imagem e semelhança do Senhor. E o sacramento da confissão restaura tudo isso. E é tempo de nós sermos curados por nosso Senhor das nossas enfermidades espirituais, dos nossos pecados, nossas culpas. Por mais graves que sejam, diante de nosso Senhor, sinceramente arrependidos, sinceramente confessando os nossos pecados, recebemos o perdão. E vale lembrar quantas oportunidades, por graça de nosso Senhor e misericórdia, nós temos em nossa paróquia do sacramento da confissão. Se graças a Deus se nós podemos andar de um lugar ao outro. E o profeta anunciava que os coxos, aqueles que eram impedidos de andar, poderiam caminhar com a vinda de nosso Senhor. Que sejamos mais prontos em servir ao nosso próximo. Que sejamos mais prontos em praticar a caridade. A começar dentro da nossa própria casa, no ambiente mais próximo, com as pessoas mais próximas com quem nós convivemos. E também termos o nosso olhar, em geral, para o nosso próximo. Nós seremos convidados durante a novena do Natal, fazemos um gesto concreto de caridade, a doação de produtos da cesta básica para socorrermos os mais necessitados é também um gesto concreto de caridade, é olharmos para o nosso irmão. Mas as oportunidades que o Senhor coloca à nossa porta, às vezes pessoas do nosso lado, vizinhos nossos de casa, de rua, e às vezes não damos a menor importância, e que precisa muitas vezes, nem sempre da ajuda material, mas de uma palavra, de uma visita, e às vezes a nossa presença. E podemos nos dispor a viver esse grande mandamento da caridade, a viver as obras de misericórdia. O Natal não é só a montagem do presépio, é tão bonito nós contemplarmos um presépio bonito, iluminado, todo enfeitado. Mas é para tocar o nosso coração, nos convidar, nos conduzir à oração e nos conduzir à prática das virtudes. E aqui um segundo ponto da reflexão que eu queria destacar. Quando Jesus começa a falar sobre João Batista. A quem vocês foram ver no deserto? Como que um caniço, uma planta, uma cana que tomba ao sabor do vento. Um homem vestido com roupas suntuosas? Não. Homem de oração, homem de penitência, mas sobretudo um homem muito convicto nas suas ações.
muito convicto da sua fé. E assim como a vida de João Batista era um testemunho de nosso Senhor, as atitudes também de nosso Senhor, os atos de nosso Senhor, foi o grande argumento que Jesus deu em resposta àqueles homens, ao perguntarem se Jesus de fato era o Messias, o Salvador. E aqui um ponto importante da nossa reflexão: a nossa vida, as nossas atitudes, precisam ser também um testemunho de nosso Senhor, precisam ser também um testemunho da nossa fé. Aqueles que olhavam para as atitudes de nosso Senhor e identificaram nele o Messias, o Salvador, como as profecias anunciavam. Aqueles que olham para cada um de nós devem identificar em nós também uma pessoa de fé, um católico. Nós temos como referência para nós, em primeiro lugar, os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Colocarmos Deus como prioridade em nossas vidas, em nossas intenções, em nossas ações. Organizarmos a nossa vida de piedade, o cumprimento dos nossos deveres religiosos. Conduzirmos a nossa família para o cumprimento dos nossos deveres religiosos para com Deus. Colocar Deus como prioridade na nossa vida, na nossa família, nas nossas festas, na nossa vida como um todo. Segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão, dos santos, das coisas sagradas. O respeito pelas coisas de Deus, o respeito, pela santa fé, pela igreja. O respeito de maneira geral pelo sagrado. Quantos desrespeitam, zombam de nosso Senhor, da sua lei? Quantos vão profanar a festa do Santo Natal e muitas vezes no ambiente da sua casa, com festas profanas, bebedeiras e tantas outras coisas, profanar esse dia sagrado e santo do Natal? Terceiro mandamento, guardar os domingos e festas de guarda. Amanhã é dia santo de guarda, festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O mesmo preceito do domingo, santificamos hoje o domingo, amanhã precisamos santificar o dia da Imaculada Conceição. Graças a Deus, em nosso município é feriado que nos ajuda a cumprir esse dia santo. Então precisamos viver o nosso preceito da Santa Missa. Teremos 3 horários de Santas Missas para que possamos santificar, guardar os domingos e os dias santificados, como a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. E se faltarmos podendo participar da Santa Missa, cometemos pecado mortal. É um preceito, é um dia santo de guarda. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. O respeito aos pais, o respeito à autoridade como um todo. Algo que muito tem faltado, o cuidado, o amparo, a caridade, a paciência com os idosos dentro da nossa própria casa. Muitos olham apenas como um empecilho, um atrapalho para o movimento da sua vida, da sua casa, do seu dia. Tudo isso faz parte do quarto mandamento. O cuidar, o amparar, ser paciente, caridoso, respeitoso. Não só enquanto criança, o quarto mandamento não é só para criança que tem que obedecer pai e mãe, mas é se viver, o cuidar das pessoas da nossa casa, os idosos, o nosso respeito. Quinto mandamento, não matar o próximo no coração, não odiar, evitar as intrigas, brigas, confusões. São Paulo nos alertou no último domingo. É tempo da nossa conversão, é tempo da paz, é tempo do perdão, é tempo da misericórdia. Não alimentarmos ódio no nosso coração. É tempo do perdão, como nosso Senhor veio trazer. Sexto mandamento, o nosso testemunho da pureza, de uma vida santa, o nosso combate espiritual. O mundo imerso na imoralidade, o testemunho de andarmos modestamente vestidos. O cuidado nas nossas palavras, o contra-testemunho que damos muitas vezes com as nossas palavras. Palavras inconvenientes, imorais, palavrões que muitas vezes vão fazendo parte do cotidiano, do falar de um católico erradamente.
conversas inconvenientes, hoje com o avanço e a facilidade do acesso à internet, o compartilhar imoralidades em grupos de amigos, em grupos de trabalho, em ambientes próximos. Além do nosso pecado pessoal, somos instrumentos de Satanás para levar o nosso próximo ao fundo do inferno. E nem sempre pensamos nessa responsabilidade. O quanto estamos sendo instrumentos do demônio para a condenação do nosso irmão. Nosso Senhor disse de maneira muito séria no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque só esses que verão a Deus. Ou a pureza inocente, ou a pureza penitente, mas a pureza de coração como condição para vermos a Deus no céu. 7º mandamento, não furtar. O nosso bom exemplo, o nosso testemunho. O quanto é ruim muitas vezes nós ouvirmos isso. Na fulano não paga ninguém, mas é um católico, é uma católica. É desonesto nos seus negócios, não cumpre as suas obrigações. Não devolve aquilo que pediu emprestado, não cumpre o dever de justiça. A justiça é dar a cada um aquilo que lhe pertence. E tudo aquilo que nós, de alguma maneira, prejudicarmos materialmente o nosso próximo, precisamos sim reparar. E é preciso nós darmos esse testemunho da verdade, da justiça. A nossa palavra precisa valer. A palavra, o compromisso, aquilo que nós assumimos, precisa ter valor. E é um testemunho também da nossa fé. Quando alguém olha para nós, não é uma pessoa honesta, que cumpre o seu dever, que cumpre aquilo que falou, que honra os seus compromissos materiais, que paga direitinho as suas dívidas. 7º mandamento, a virtude da justiça. O 8º mandamento, o cuidado com a honra do nosso próximo. Não levantar falso testemunho. Às vezes compartilhamos informações que não sabemos a veracidade. Desonramos muitas vezes com informações mentirosas e muitas vezes sem necessidade. E desonramos o nosso próximo, faltamos com a honra do nosso próximo. O 9º mandamento, a fidelidade matrimonial. Olhares, pensamentos, palavras, ações. O quanto a família é uma instituição sagrada, querida por Deus. E São Paulo diz que representa a união de Cristo com a sua própria igreja. Eu costumo trazer essa reflexão nos sermões de casamento. A infidelidade de um casal, em primeiro lugar, é uma infidelidade a Deus. É um juramento que é feito a Deus. Jurar é tomar o testemunho do Senhor. É usar como testemunho a palavra de Deus. Por isso a gravidade da infidelidade, que em primeiro lugar é uma infidelidade ao juramento que foi feito a Deus, e depois uma infidelidade ao seu próximo, ao esposo ou à esposa. E a família não é uma instituição em decadência, frustrada, derrotada. O quanto é estimada por nosso Senhor. Jesus quis ter uma família, escolheu uma festa de casamento para realizar o seu primeiro milagre, antecipando a sua hora. O 10º mandamento também ligado à virtude da justiça. Não cobiçar, desejar de maneira desonesta os bens, as coisas do próximo. Está ligado também à virtude da justiça, dar a cada um o que lhe pertence. E assim como Jesus mostrava o testemunho das suas ações, como uma prova de que ele era o Messias, o Salvador. A nossa vida, o testemunho da nossa vida, precisa ser uma prova de que, de fato, nós esperamos o Senhor na vida eterna. De que, de fato, nós estamos nos preparando para esse encontro com o Senhor na festa do Santo Natal. Que, de fato, a nossa fé e a nossa esperança têm fundamento. Porque estamos procurando viver dessa esperança, viver a nossa fé. Para podermos sim confiar na misericórdia de nosso Senhor, dele recebermos o perdão
e podermos alcançar um dia a vida eterna. Supliquemos a intercessão de Nossa Senhora Imaculada, cuja festa honrosamente vamos celebrar amanhã. E teremos 3 horários de Santas Missas, às 6 horas da manhã, teremos a Santa Missa. Às 7 horas da manhã, a Santa Missa, com a recepção de fitas da Piunião das Filhas de Maria. Às 19 horas, teremos uma Santa Missa solene em honra de Nossa Senhora. 3 horários de Santas Missas para nós santificarmos esse dia. Honrarmos a Nossa Senhora e pedimos a Nossa Senhora que é esse grande modelo para nós de fé, de esperança, de amor e grande modelo para nós de pureza de coração, de pureza de intenção. Que Nossa Senhora alcance do Senhor para nós as graças para bem prepararmos o nosso coração e o nosso compromisso de fé, o nosso compromisso para esse Natal. Sobretudo, sermos verdadeiras testemunhas do Evangelho, testemunhas da Santa Fé Católica, para assim levarmos o nome de nosso Senhor, sermos propagadores da fé católica e podemos um dia merecer receber a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.